Olá, seja muito bem-vindo a mais uma quarta do conhecimento e a aula hoje está sensacional. Já peço para você, já dá aquele like e compartilhar com os amigos esse conteúdo que tá bacana demais, que hoje você vai aprender os primeiros passos que você deve seguir na hora de fazer um diagnóstico numa placa inverter. E tá muito bacana, a aula tá top. Então bora pro conteúdo, que hoje o conteúdo tá de primeira. Bora lá. Para alegrar essa aula de hoje, estou aqui na bancada com uma placa inverter de uma Samsung, tá bom? Um modelo inverter Samsung 912.000 BTUs, uma placa que não é até muito comum a gente ver desse modelo, mas que a gente encontra, né? Um dos modelos da Digital Inverter. E hoje eu vou falar sobre ela, eu vou falar sobre tantas outras placas que eu tenho aqui. Tem aqui Consul, tá? Tem aqui também Midea, tá? Tem aqui também LG. São todas placas que eu vou utilizar como exemplo aqui na aula de hoje, que está bem bacana. E é o seguinte, hoje nós vamos, eu vou passar para você os primeiros passos que você deve seguir na hora de fazer um diagnóstico para saber se tem algum defeito na placa inverter. Tá? Então, assim, hoje é um passo a passo dos procedimentos iniciais, tá? Esses procedimentos não vão resolver, você não vai encontrar todos os defeitos com esse procedimento, mas alguns defeitos você consegue identificar e saber que tem um problema na placa através do que eu vou passar aqui de diagnóstico, que são coisas que eu vou aplicar aqui hoje, que são coisas que eu aprendi no meu dia a dia, né, no meu cotidiano, consertando placa. E eu quero poder compartilhar com vocês essa experiência do meu dia a dia, trazendo o que você pode observar sem ter muito conhecimento técnico, tá? E já consegue definir alguns defeitos aí nas placas inverter, beleza? Show de bola? Primeira coisa que a gente tem que observar, pessoal, vamos botar a lousa aqui na tela para ficar bem interessante a nossa aula de hoje, que é o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que observar, pessoal. Cadê meu lápis? Não apareceu, apareceu agora. Primeiro, você precisa saber que a placa inverter, ok? Primeira coisa que você precisa saber é que a placa inverter, ela, para funcionar, ela precisa de alimentação. Alimentação. Parece óbvio, né? Você fala assim, pô, isso aí qualquer um técnico sabe. Não, beleza, tudo bem. Mas é importante você saber que a placa inverter precisa de alimentação. Precisa ter alimentação, precisa estar tudo conectado para ela poder funcionar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, para poder você ter certeza que a placa inverter está funcionando, você precisa ter o segundo passo. Qual o segundo passo que precisa ter? Comunicação. Opa. Agora sim. Comunicação. Comunicação é o segundo passo. Porque sem a comunicação, você não tem o acionamento da placa. A placa não vai acionar compressor, não vai acionar nada. Então, desse modo, você não consegue também saber, né, se a placa está se ela está recebendo comando para funcionar. E terceiro passo, que é o mais importante, é a simulação. O que é a simulação? A simulação garante que a placa ela vai acreditar que ela está no ambiente normal dela, que ela está dentro da máquina com todos os periféricos conectados.
E desse modo ela vai seguir o procedimento normal dela. Tudo isso daqui é para a gente fazer o nosso diagnóstico. Sem isso daqui, a gente não consegue fazer um diagnóstico preciso, tá? Então vamos lá, olhando aqui a placa na bancada, é o seguinte, tá vendo? Do jeito que a placa tá aqui, eu não conseguiria fazer ela funcionar. Por quê? Porque eu consigo gerar a alimentação? Consigo jogar 220 nela aqui, onde é a entrada de alimentação da placa, que é aqui, né? Então aqui eu conseguiria jogar 220. Mas eu não tenho aqui agora a simulação, que é a placa da evaporadora, que é a comunicação, perdão, não tem aqui a comunicação. Não tem a placa da evaporadora aqui para gerar o sinal de comunicação. Então essa placa ela não tentaria acionar o compressor. Porque não adianta só jogar 220 aqui. Você precisa jogar o 220, mas você precisa ter também um sinal da comunicação e você precisa gerar a simulação. O que é a simulação? É você ter os periféricos, né, tipo sensor, que ela precisa para funcionar, o compressor, se é um compressor aqui conectado, ela não vai funcionar, tá? Então, esses 3 passos garantem que você consiga fazer um diagnóstico, tá? Por quê? Porque se você tiver tudo certinho, tudo pronto, tudo ok, ela vai te gerar um código de erro. E falamos aí na última aula sobre códigos de erro, né? Como fazer a leitura de código de erro. E aí, é importante você saber aqui nesse procedimento que se você não sabe o que está acontecendo com a placa, porque não botou ela para funcionar, não adianta você querer fazer o diagnóstico porque você não tem um caminho aqui a seguir. Você não tem um caminho. Mas vamos dizer que você simulou, botou a placa lá, viu o que está acontecendo com o equipamento, aí a partir daí você vai iniciar o processo de análise. Qual o processo de análise que a gente vai adotar aqui agora? É analisar principalmente as fontes de alimentação, tá? As fontes de alimentação é o primeiro passo para a gente identificar se você tem algum problema numa placa inverter, ok? Esse é o primeiro dos primeiros passos. É através dele que a gente consegue fazer um bom diagnóstico, ok? Se você conseguir fazer uma boa análise das fontes de alimentação, não testar, tá? Apenas analisar se ela está entregando os resultados que ela deveria entregar. Por exemplo, você tem aqui uma fonte que tem que fornecer 310 volts, você tem que saber se está fornecendo esses 310. Você tem uma fonte aqui que tem que fornecer 15, 12 e 5 volts, que está por aqui também a fonte. Você tem que também ter certeza que tem esse fornecimento dessas tensões. E é através desse diagnóstico que a gente vai ter já um bom caminho. Se você souber que tem algum problema na fonte, você já sabe que o defeito realmente é na placa inverter. Você só vai precisar ali se aprofundar mais para identificar o que é o defeito, tá? Mas o que eu quero ensinar hoje aqui é poder ajudar você a identificar se tem um problema na placa inverter, beleza? Show de bola? Então vamos lá. Primeira coisa no início do diagnóstico, você já preparou tudo, já tem os periféricos. Ó, uma coisa que é indispensável, tem que ter um reator. Ó, se não conectar o reator, a placa não liga. O fato do compressor ser conectado aqui é importante para você poder simular, ver se ela tenta partir o compressor. Aqui, sensor, essa placa, se eu não me engano, só tem um sensor, né? E o ventilador. O ventilador, em alguns casos, ele é dispensável, tá? Mas é bom você colocar para você ver se a placa tenta acionar ele. Uma das maneiras de eu saber que a placa está tentando acionar o compressor é quando ela aciona o ventilador. Porque muitas das vezes você não consegue medir nada aqui na saída do IPM para o compressor. Porque a placa ela tem uma resposta muito rápida. Se ela tentar acionar o compressor, identificar pelo circuito de leitura de corrente, que começa aqui ó, no resistor shunt, identificar que tem algum problema aqui na alimentação do compressor, ela vai cortar na mesma hora. E não vai prosseguir, não vai ficar liberando tensão aqui o tempo todo. Mas então como que eu sei que a placa tentou acionar o compressor? Porque ela liga o ventilador antes. A placa da condensadora ligou o ventilador é porque na sequência ela vai acionar o compressor. Se não acionou é porque identificou algum problema na partida do compressor. Eu já sei que o defeito está relacionado aqui ó, com partida de compressor. Aí eu vou ter que analisar essa área aqui, no caso eu que vou fazer um conserto, né? Ok?
Então é por isso que é importante ter o ventilador aqui. E também é importante ter os sensores, né? Ou o simulador dos sensores, porque se você não tiver com o sensor aqui, ela vai dar erro, porque ela vai mandar a informação aqui vindo da evaporadora, vindo no circuito de comunicação, vai chegar aqui no microcontrolador, mas ela vai perceber que não tem o sensor e ela não vai prosseguir no processo de acionamento do compressor. Então, uma importância de você seguir aquele processo que eu expliquei anteriormente na lousa. Mas vamos lá. Alimentou a placa aqui, ligou a alimentação, ligou o reator, ligou tudo. O que eu tenho que conferir? Primeiro, vamos fazer uma observação visual, pessoal. Primeiro passo, vamos observar. Vamos observar de perto, tá? Vamos observar muito de perto uma placa dessa. Você vai olhar detalhes por detalhes, você vai ver se não tem componentes com resquício de aquecimento, com componentes que tenham chamuscado. Você vai observar tudo. Tudo na placa, nos mínimos detalhes. Você vai observar tudo. E vai fazer uma análise profunda. Porque ao observar, você vai conseguir também constatar algumas coisas. Um detalhe bem interessante que muita gente não sabe, mas eu vou explicar aqui agora, é isso daqui, ó. Esse componente aqui quase ninguém sabe, mas isso daqui é um fusível. Olha lá, um fusível 250 volts, 1,6 ampere, um fusível de 1,6 ampere. Isso aqui é um fusível, ok? Então tem um fusível aqui, não é só esse fusível. Que fusível é esse? Esse daqui é o fusível da fonte que gera as baixas tensões. Eu tenho uma fonte aqui nessa placa independente para gerar as baixas tensões. Ela está aqui. E ela pega a alimentação da rede elétrica, vindo daqui, porque eu tenho um fusível grande, de 15 amperes, que é para a placa toda. Inclusive, o circuito de alta tensão, né? Mas esse fusível não protegeria a fonte que trabalha com tão pouca corrente. E tá aí a importância de ter mais um outro fusível. E esse outro fusível aqui, ele protege só a parte da fonte de baixa tensão. Isso é uma característica dessa placa, tá? E nem sempre todas as placas são assim, ok? Então, observar a placa é o primeiro passo, né? É o primeiro passo dessa sequência aqui. Que a gente vai até botar na lousa. Vamos botar aqui na lousa. Vamos fazer uma nova lousa aqui. Então vamos lá. Depois que você cumpriu aquela primeira regrinha que eu falei, né? Segundo, agora vamos para o diagnóstico. Diagnóstico. Primeira coisa. Visual. Tá? Você vai observar, vai dar um visual na placa. E depois, vamos iniciar o teste de partida. Não é de partida do compressor não, tá, pessoal? É o teste de partida da placa. O que a placa faz assim que ela é energizada. Isso é crucial para a gente saber se tem logo de cara algum problema. Então, assim que você pegar uma placa, você vai sempre observar o quê? As placas, elas seguem um procedimento, tá? Algumas fogem da regra, tipo essa daqui ela foge da regra, mas geralmente o que a gente tem numa placa inverter, assim que ela é energizada? Assim que ela é energizada, a maioria das placas inverter, ela habilita o circuito de pré-carga, que é esse relézinho aqui, tá? O que é o circuito de pré-carga, pessoal? Quando a placa eletrônica está desligada e os capacitores de alta tensão eles estão descarregados, o que ocorre? Quando a placa é energizada, como esses capacitores estão descarregados, eles funcionam como se fosse um curto-circuito. E nisso que eles são um curto-circuito, quando a placa é energizada, se não tivesse esse circuitinho aqui, ia ter uma corrente muito alta passando no período enquanto eles estão descarregados, até eles se carregarem. Depois que eles se carregam, eles funcionam como uma bateria, né? Eles ficam abertos.
mas enquanto eles estão descarregados, eles têm uma corrente alta, eles funcionam como se fosse um curto-circuito. E forçaria muito a ponte de diodos, tá? E poderia danificá-la facilmente. Então, para impedir que a ponte de diodos venha a se danificar, o projeto das placas inverter utiliza um circuito de pré-carga, que é, como já diz o nome dele, é uma pré-carga. O que que acontece? Inicialmente, quando a placa é energizada, a corrente elétrica é forçada a passar por esse componente aqui que é um PTC. Então, antes a corrente elétrica passa por ele, porque ele está em série, ele limita a corrente elétrica e faz com que a carga do capacitor seja lenta. É como se você estivesse colocando uma lâmpada em série no circuito, para poder carregar o capacitor de maneira lenta. Depois que o capacitor carrega, aí o relé bate, deixando passar livremente a corrente elétrica para a ponte de diodos, para depois ser retificada e ser filtrada nos capacitores de alta tensão. Então é muito comum, toda vez que você vai ver uma placa ser energizada, ou no momento que ela vai acionar a unidade externa, em alguns casos, ela bate o relé, você escuta esses relés atracarem. E então, isso é algo que a gente tem que observar nas placas inverter. Então, toda vez que você alimenta uma placa inverter, alimentou ela com tensão, observa se ela atraca o relé. Como eu falei com vocês, tem algumas exceções. Tem placa que ela não atraca o relé na hora. Principalmente essas placas que têm fonte externa. Essa fonte aqui ela é completamente externa. O que isso quer dizer? Que ela gera a sua alta tensão própria. A maioria das fontes, ela aproveita a alta tensão gerada aqui para gerar as baixas tensões. Essa placa não. Ela tem aqui um retificador próprio, então tem uma sequência de diodos que retifica a corrente elétrica da rede e filtra nesse capacitor. Então, nesse capacitor aqui eu também tenho 310, nesse daqui eu também tenho 310. Só que esse daqui passa pelo circuito de pré-carga, esse aqui não. Então, eu posso energizar essa placa, ela pode ter todas as tensões e não bate o relé. Mas ela bate o relé quando? Quando aqui no sinal da comunicação ela recebe comando, aí ela bate o relé que ela entende que agora ela precisa acionar o compressor, ela precisa ter um caminho livre para a corrente elétrica. Mas isso é uma exceção. A grande maioria das placas energizou com alimentação, ela traca o relé, que é o relé por onde a corrente elétrica vai fluir, porque antes passa por um PTC que está em paralelo com o relé. Tá? Basicamente, esse circuito ele é da seguinte forma. Vou mostrar aqui na lousa só para você entender. Só para exemplificar aqui. Então, tem aqui ó, o contato do relé, que é uma chave. Em paralelo, eu tenho um PTC. É um tipo de resistor. É só isso. Aí quando você energiza a placa, a corrente elétrica inicialmente passa pelo PTC, limitando a corrente. Depois que carregou os capacitores, atraca o relé para a corrente fluir livremente. Tá? Basicamente é isso. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Temos que observar se você escuta o relé atracar. Isso nos diz muita coisa se essa placa está funcionando ou não. Se você não escuta o relé atracar, aí a gente vai ter que adotar uma outra estratégia, que é o seguinte: observar o comportamento da placa através dos LEDs, ok? É muito comum as placas inverter elas terem LEDs que indicam algum status de funcionamento ou até mesmo erro. Essa placa aqui da Samsung, ela indica erro através dos LEDs, né? Você tem que ver o erro aqui. E está aqui, ó, os LEDs que indicam algum status de funcionamento. Então, esses LEDs aqui servem para a gente saber se a placa tem erro ou se ela está em funcionamento normal. Tá? Ela indica também quando ela está funcionando normal. Esse LED sempre está aceso e piscando, porque está indicando que está funcionando normal. Então, é algo que você tem que observar na grande maioria das placas inverter. Tem que ser observado se você tem os LEDs acendendo. Isso nos diz que o microcontrolador está funcionando. O microcontrolador é o cérebro da placa. E quem é que faz esses LEDs acenderem? É ele. O microcontrolador, na grande maioria dos casos das placas inverter, é ele que controla os LEDs. Então, todo o procedimento que
porque de acender e apagar LED é o microcontrolador que faz. Então, se você vê que os LEDs estão acendendo, então o microcontrolador a princípio está funcionando. E se ele está funcionando, ele está recebendo alimentação. Tá? Então, uma parte da placa a gente entende que está boa. Ok? Então, tem que se observar isso daí também. Ok? Beleza? Agora vamos para o próximo passo. Né? Já observou, deu aquele visual na placa, já fez a percepção da partida da placa, viu que tem luminosidade nos LEDs, viu que o relé atracou. Isso é um bom sinal. Isso daí indica que a gente pelo menos tem uma placa funcionando. Se você não tiver isso, pessoal, a placa já está morta. Se você não vê LED acender, se você não escuta relé atracar, a placa já está morta. Isso aí você pode ter certeza disso. Você tem um defeito na placa. E como eu falei, aí você vai precisar se aprofundar um pouquinho mais para você mergulhar nisso daqui. Ok? Agora a ideia realmente é a gente apenas identificar que tem algum problema. E aí vamos para as medições de tensão, tá? O fato da placa ter tensão não quer dizer que ela está boa também, mas é importante a gente saber que essa etapa está funcionando. E é o seguinte, quem a gente utiliza como parâmetro para as medições de tensão? A gente utiliza como parâmetro os capacitores de filtro de alta tensão. São esses capacitores eletrolíticos, são capacitores grandes, tá? São capacitores eletrolíticos. E nesses capacitores a gente encontra alta tensão, 310 volts DC, tá? Não é tensão AC não, tá, pessoal? É tensão DC. Indicando que a placa, a princípio, está funcionando a etapa de alta tensão, que a gente chama de fonte de alta tensão. Também conhecido como DC-Link. Tá? A tensão DC-Link é o que a gente encontra nos capacitores de filtro grandes da placa. Esses capacitores, pessoal, eles são polarizados. Se você observar, eles têm uma faixa cinza com o símbolo de negativo, que é o símbolo indicando a polaridade negativa da fonte, a referência da fonte. E aqui com o multímetro, você precisa observar o seguinte. Ó, tensão contínua, tá aqui. Não posso usar a escala de 200, porque a tensão que eu vou medir é maior do que isso. Então, vou usar a escala de 1000 volts de tensão em corrente contínua. Tensão em corrente contínua. Ok? E aí, com essa escala, com a placa energizada, com todo o cuidado do mundo, eu vou medir a tensão em um desses capacitores aqui. Não precisa ser em todos não, porque eles estão em paralelos, tá? Virou aqui, ó, você já tá vendo aqui, ó, os terminais dos capacitores aqui. É só medir. Tensão contínua. Muitas das vezes você tem que romper o verniz, tá? Você tem um verniz aqui que você tem que romper para você conseguir dar contato diretamente no terminal. Esse é o primeiro passo, ok? Então você tem que sempre verificar se tem essa tensão. Essa tensão aqui ela é essencial para o funcionamento da placa. Se você não tem essa tensão, mais um indício de que você tem um problema nessa placa, tá? Ok? Outro detalhe agora, você tem a baixa tensão. A baixa tensão você mede onde? São 3 níveis de baixa tensão que a gente encontra na placa inverter, 15, 12 e 5. E na grande maioria é essas tensões que a gente encontra, tá? Independente de modelo, a gente tem que ter essas faixas de tensão. A gente vai encontrar medindo também nos capacitores eletrolíticos. Quando você encontra uma fonte de alimentação na placa, você identifica muitos capacitores eletrolíticos, tá vendo? Esses componentes aqui são os capacitores eletrolíticos. E são eles que vão servir para indicar a tensão, porque é neles, como é que funciona? Eu costumo dizer que o capacitor eletrolítico ele é como se fosse uma caixa d'água na sua casa. Às vezes a empresa que fornece água para você, ela não fica disponibilizando água 24 horas. Ela tem momentos no dia que ela corta o fornecimento de água, ou né, nos dias,
e você mesmo assim não fica sem água porque você tem a sua caixa d'água. Então, nas placas eletrônicas, o circuito de fonte funciona da mesma forma. Ele tem uma caixa d'água que armazena as tensões. No caso, para fornecer, né? Para não ter oscilação. Então, aqui, para não ter reflexo, eu tenho os capacitores eletrolíticos. É onde se armazenam as tensões para alimentar toda a placa. Então, por exemplo, eu tenho esse eletrolítico aqui, que também tem 300 volts, como tem nesse daqui. Esse aqui tem 310, esse aqui também tem 310. Porque isso aqui é uma fonte independente. É como se fosse essa fonte aqui, ó. Essa fonte alta tensão aqui, ela pega a tensão da rede elétrica, entra aqui no meio da ponte de diodos, tá? Entra aqui no meio, e sai daqui nas extremidades, positivo e negativo, que vem diretamente nesse capacitor aqui. Aqui é a mesma coisa. Então eu tenho um fusível, eu tenho aqui os diodos, que fazem um retificador, e carregam a tensão nesse capacitor aqui, 310 volts. E o circuito da fonte pega esses 310 volts e transforma em níveis de tensões mais baixos. Que aqui eu posso ter 15, 12 e 5. Tá? 15, 12 e 5. É as tensões que eu tenho nessa placa. Então você pode também, com o seu multímetro, na escala de tensão contínua, procurar os capacitores eletrolíticos que tem na placa, próximo à fonte principalmente. Procure os capacitores maiorzinhos, né? Os não tão grandes, como esse daqui, que esse daqui é da alta tensão. Esse daqui, por exemplo, é da tensão alta também, mas é só para fonte. Mas se você observar, tem esses outros aqui, que são das tensões baixas, que geram 15, 12 e 5. Tá? Também é algo que você pode medir, virando a placa ao contrário, e medir aqui nos terminais, aqui dos capacitores. Tá? Com muito cuidado, você pode fazer essa leitura e esse teste de tensão contínua, tá? Aí aqui eu posso diminuir, né? Posso trabalhar com 20, porque eu estou trabalhando com uma tensão mais baixa, né? Então, temos que observar isso. Então, nessa placa aqui, a gente tem isso para observar. Vamos pegar uma outra placa para a gente ver se a gente tem algo parecido? Vou pegar agora uma placa inverter de um Consul. Vamos ver se a gente encontra alguma similaridade. A gente tem aqui, ó, também relé de pré-carga, tá aqui, ó, que a gente escuta atracar. A gente tem aqui os LEDs, que a gente identifica erros. Olha aqui os LEDs, estão aqui em cima. A gente tem aqui a fonte de alta tensão, que eu posso medir nesses capacitores aqui. E eu tenho a fonte de baixa tensão, que já está aqui, ó, a fonte de baixa tensão aqui, ó, os capacitores eletrolíticos aqui aglomerados, onde eu encontro as tensões baixas. Olha aqui que maravilha, tá? Então aqui eu posso medir as tensões baixas desses capacitores e aqui eu posso medir a tensão alta. Nessa placa aqui você não tem uma fonte alta só para o circuito da fonte chaveada para gerar as tensões baixas não, tá? Então aqui eu tenho uma fonte alta apenas, que serve para alimentar o circuito do IPM, para depois alimentar o compressor. Mas eu também tenho essa tensão aqui sendo utilizada pela fonte, diferente daquela outra placa. Que nessa daqui, a fonte de baixa tensão utiliza a própria fonte alta, o DC-Link, para poder a partir daí gerar as baixas tensões. Tá? E aqui você consegue fazer a medição desses capacitores. Virando aqui, você tem aqui os capacitores que você pode medir, eles estão aqui. Tá? Lembrando sempre que se você for fazer qualquer leitura na placa, medição de tensão, te aconselho utilizar luvas, tá? Muito cuidado, placa energizada. Tem risco, não tem jeito, qualquer intervenção aqui tem risco, muito cuidado. Manipule a placa sem carga, sem energia. Raspe o verniz para você conseguir dar contato, tá? Isso é muito importante para que você consiga fazer esse diagnóstico. Beleza, tá ok? Vamos pegar aqui uma outra placa agora para me mostrar para você que também
segue o mesmo ritmo, né? Tudo aqui segue o mesmo ritmo. Vamos lá. Então tem aqui uma outra placa inverter. Relé de pré-carga. Tá aqui, ó. Ó o relézão de pré-carga. A entrada de energia da placa é aqui. Relé de pré-carga é aqui. E aí eu tenho LED. Tem LED nessa placa? Tem LED aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui na... Olha aqui um LED aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é um LED, ó. Esse aqui é um LED que acende. Pisca, na verdade, quando esse microcontrolador aqui está funcionando. E a fonte baixa? Onde que eu encontro aí? A fonte alta primeiro. Fonte alta tá aqui, ó. Nesse capacitor aqui. Um desses aqui você pode medir e vai dar 310 volts. Se tiver tudo ok, tudo funcionando. Ai, meu Deus do céu, cadê o reator? Essa placa não tem reator. Onde que vai o reator? Nessa placa aqui, o reator já está aqui, ó. Ele já vai na placa. Tá? Então tem modelos de placa que você já encontra o reator aqui, ó. Então o reator já está aqui. Ok? Então se você vê esse bobinado aqui, é o reator, que é diferente desse daqui. Esse aqui eu tenho uma bobininha aqui e uma outra bobininha aqui. Isso aqui é uma bobina de filtro, do circuito de filtro da placa. Esse daqui não, quando você vê um bobinão assim todo enrolado, é um reator. Ok? E a fonte baixa? Onde é que está a fonte baixa aí, Gabriel, que eu não encontrei? Então, vamos lá. A fonte baixa está aqui, ó. Lembra que eu falei com vocês, sempre procurem eletrolíticos. Ó, tem esses 3 eletrolíticos aqui, ó. São as 3 tensões baixas. Você pode medir aqui e você vai encontrar. Mesma coisa, energizou a placa, o LED tem que acender, o relé tem que atracar, indicando que está tudo ok. E eu posso medir as tensões aqui para ver se eu encontro 15, 12, 5, que são as tensões básicas de qualquer placa inverter, ok? Não acabou por aí não, tem mais placa. Tem aqui, por exemplo, uma LG. Nessa LG aqui, já não tem mais o relé de pré-carga, porque ele foi tirado. Ele vai aqui, o capacitor tá aqui, o nosso PTC está aqui do lado, tá? O relé vai aqui. E aqui eu também tenho a fonte de alta tensão, que eu encontro aqui, em um desses capacitores. Né? Você sempre vai medir o capacitor, né? Você vai medir em cima desse ou em cima desse. Tá? E a fonte de baixa tensão? A fonte de baixa tensão está aqui. Ó. Você identifica também a fonte por um componente que é o transformador Chopper, que é esse tipo de transformador que é utilizado em fonte chaveada. Tá? Esse transformador aqui é exclusivo para fonte chaveada. O 6 chaveador vai aqui, mas já foi tirado. E aqui eu tenho as tensões sendo carregadas nesses capacitores aqui, ó. 15, 12, 5 a gente encontra aqui nesse meio desse caminho aqui, para a gente saber que tem as tensões baixas que são utilizadas aí nas placas inverter, ok? Então essa daqui é mais uma placa, mais uma característica interessante sobre essa outra placa. Essa daqui é uma LG e todas elas trabalham de uma maneira muito parecida, tá? Muito parecida. Então, nessa aula de hoje, eu quis trazer para você essa análise inicial. Lembrando que tudo que eu falei aqui, pessoal, a gente não se aprofundou na placa. Foi realmente conteúdo para a galera que está começando e que está realmente com dificuldade de saber o que fazer quando se depara com a placa inverter. Então, esse é os primeiros passos. Claro que a partir daí você pode se aprofundar mais. Para isso, você precisa estudar mais. Por isso, está aí a oportunidade de você ingressar na nova turma do Método Inverter Fácil. Link na descrição da lista de espera para você ingressar na próxima turma. Não perca essa oportunidade. A todos vocês, muito obrigado por ter assistido essa aula, esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima quarta do conhecimento. Forte abraço para todos. Tchau, tchau.